Precisamos, alunos, vamos dar continuidade à unidade 5, a globalização produtiva e comércio internacional. Nessa aula de hoje, nessa aula gravada, eu quero apresentar algumas ilustrações de cadeias globais de produção e valor e como essas cadeias globais vão impulsionar o comércio internacional, dado que a produção aí de dois bens finais, que na nossa ilustração vão ser o chocolate e a bicicleta, implicam no comércio internacional de suas partes, de seus insumos, de seus bens intermediários. Bom, a aula de hoje está baseado na bibliografia do relatório do Banco Mundial, relatório de 2020, então bem recente, sobre cadeias globais de valor. Eu prefiro colocar cadeias globais de produção e valor, e ampliação do comércio internacional. Apesar dessa publicação do Banco Mundial, assim como de outras publicações de órgãos oficiais, como do FMI, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, da UNCTAD, são bem otimistas em relação às cadeias globais de valor, porque expandem o comércio internacional e consideram que isso permite a inserção de vários países dentro de cadeias globais, tendo upgrading dentro dessas cadeias globais. Se não pode desenvolver toda uma capacidade industrial, produtiva, bem diversificada, pode se inserir em alguns elos da cadeia de produção, e a visão dessas instituições é bem otimista de que isso pode trazer desenvolvimento, mais emprego, mais valor agregados, maiores exportações. A gente tem que ser um pouco cético, um pouco crítico em relação a essa visão de que participar das cadeias globais de valor gera desenvolvimento, porque a gente tem que ver realmente gera alguns upgrades econômicos, mas às vezes a inserção se dá em elos que adicionam pouco valor, e adicionam com um trabalho precário. Então é isso que essa visão global, que eu espero que vocês venham a adquirir e se incentivem a estudar após essa primeira introdução à importância das cadeias globais de produção e valor e seu impacto no comércio internacional. Como bibliografia básica, tem só a introdução desse relatório, porque apenas a introdução que eles traduziram para o português. O relatório todo está disponível em inglês, é uma boa fonte de informação para quem quer conhecer aí a dimensão dessas cadeias globais num relatório recente de 2020. Bom, o que a gente tem que a cadeia global de produção internacionalizando a relação de insumo-produto entre várias economias. É importante a gente pensar que não é apenas uma relação de uma economia importa insumos e transforma esses insumos em produtos finais, mas que tem
tá? Uma cadeia de produção, tá? Que participam vários economias nacionais, tá? Importando peças, partes, módulos de várias outras economias, tá? E aí produzindo tanto para seu mercado interno quanto para exportação. Tá? Por isso que eu vou utilizar aí o exemplo da bicicleta, porque a bicicleta é um produto de fácil consumo. A bicicleta é o meio de transporte mais utilizado, desde crianças a trabalhadores, tá? Ao lazer, tá? Tem uma bicicleta. Então tem a produção principalmente no mercado interno, tá? E alguns países têm produção para exportação. Mas as partes da bicicleta, os componentes da bicicleta, desde do freio, do assento, da roda, do pedal, da engrenagem, a corrente, tá? Bom, isso às vezes é importado, tá? E também é importante a gente ver, nesses dois exemplos que a gente vai dar, na produção de chocolate e na produção de bicicleta, como se tem tanto economias de escala, de alta produção, tá? Para reduzir os custos, quanto economia de escopo, quer dizer, uma grande variedade de modelos, uma grande variedade de chocolates, de biscoitos de chocolate, a bombom de chocolate, a chocolate em barra de vários tipos, chocolate branco, chocolate amargo. Tá? Isso daí dá a diferenciação do produto, assim como a bicicleta, desde a bicicleta para crianças, para a bicicleta para os atletas e a bicicleta para o lazer. Tá? Só um exemplo individual. Eu aprendi a andar de bicicleta, nas bicicletas antigas, sem marcha. Tá? Agora, tentar comprar uma bicicleta sem marcha é algo muito difícil. Elas já vêm, algumas são muito sofisticadas, outras são poucas sofisticadas. Tá? Felizmente eu aprendi a andar de bicicleta com marcha, mas vi a dificuldade de se comprar um modelo simples, tá? Uma bicicleta de adulto. E as bicicletas infantis, tá? Como elas têm também uma grande variedade. Tá? Então, eu quero trabalhar com essas duas ilustrações, tá? Para vocês terem uma ideia e principalmente um incentivo, tá? Para se entender a dimensão e a grandeza, tá? Das cadeias globais de produção e valor e como isso, tá? Implica no comércio internacional, tá? E como isso gera elos que adicionam pequeno valor e elos que adicionam grande valor. Depois a discussão sobre a distribuição do valor dentro dessas cadeias globais de produção também é muito importante, tá? A gente entender a diferenciação. Por isso que eu recomendei vocês assistirem os dois filmes documentários, tá? Sobre a produção de tecidos. Tá? Alguns empregos, como a gente vai ver, o cultivo, colheita, a torrefação do cacau, tá? É um elo inicial da cadeia de produção do chocolate. Tá? Alguns países se concentram na produção e exportação do cacau. Tá? E outros estão importando cacau e exportando chocolate. Tá? E aí a gente também tem que depois discutir, e tem aí uma boa literatura sobre isso, quer dizer, como se inserir em cadeias globais, mas se inserir
tá, adicionando grande parte do valor, tá, gerado ao longo dessa cadeia, e não apenas uma pequena parte, tá, principalmente em elos não nobres, em elos iniciais, principalmente da produção. E o exemplo da bicicleta, tá, ele também é bem interessante, como a bicicleta tem partes aí com alguma sofisticação, o freio, as marchas, a, a correia com marchas, tá? Então, quais são os países, tá, que estão fazendo, tá, principalmente são competitivos nessas partes mais sofisticadas. Tá? Bom, então vamos ver, tá, essa cadeia de produção do cacau e do chocolate, e depois a cadeia de produção da bicicleta. Tá? Eu vou utilizar principalmente dados, tá, da organização, tá, do Organization of Economic Complexity. Tá? Aqui, depois a gente vai ver isso, tá? Essa complexidade econômica, os índices de complexidade econômica e as informações, os dados apresentados, tá, por essa organização da complexidade econômica, tá, que eu queria que vocês já acessassem. Tá? A gente vai ver isso no segundo item da unidade 1, e vai ser o objeto do terceiro trabalho empírico de vocês, tá? Que apresenta, quer dizer, dados, apresenta na forma de figuras, dados de exportação e importação de determinados bens. Tá? E isso dá uma ideia de como que os elos da cadeia de produção estão concentrados em algumas economias nacionais. Tá? Bom, então já é um contato que vocês têm com essa apresentação, tá, pela organização da complexidade econômica, tá, dos dados de exportação e importação, tanto de países, tá, quanto de produtos. Nesse caso vai ser de produtos. Tá? Bom, vamos começar com a cadeia global de produção do cacau para o chocolate. Tá? Os dados dessa cadeia global, a informação de como as várias etapas dessa cadeia global, eu fiquei impressionado, estão disponíveis principalmente nesse artigo, tá, do Pimenta Júnior. Tá? Não está na bibliografia, que ele é muito específico. Caso vocês queiram, eu posso disponibilizar esse artigo para vocês. Tá? É interessante também, tá, vocês assistirem alguns vídeos, tá, que mostram as condições do cultivo, colheita e o início do processamento do cacau para exportação, tá, nos países africanos, principalmente Costa do Marfim e Gana, um pouco também Nigéria. Tá? E um outro vídeo pequeno, 20 minutos, sobre o processo de produção do cacau até o chocolate. O que a gente tem, quer dizer, é o cultivo, colheita do cacau, secagem do cacau, torrefação, a moagem, tá? E depois a exportação para aí, tá? O processamento do cacau, tá? Onde vai se fazer, tá? O processamento com moagem, prensagem do cacau, vai se fazer
o grande produto intermediário, já com uma produção industrial, que é produzir o licor de cacau, ou pó de cacau, ou manteiga de cacau, e com isso vai para as empresas, tá, de industrialização do chocolate, que pegam esse produto intermediário industrializado, como o licor de cacau, e aí fazem o chocolate, tá, com grande variedade, tá, de composição de leite com cacau, de leite com esse licor de cacau. O pó de cacau é utilizado para o biscoito de chocolate. Tá? Então a gente tem empresas concentradas nessa produção, tá, do licor de cacau, tá, e outras empresas, tá, na industrialização do chocolate, e aí, tá, a sua comercialização, tá, para a produção final. Tá? Esse trabalho dá também uma importância à logística reversa, mostrar como está sendo aproveitado também esses subprodutos, tá, do cacau, e também a organização toda essa cadeia global de produção. Tá? Esse trabalho tem aí um mapa sobre os produtores e os consumidores de cacau, tá, e consumidores de chocolate, tá, e os grandes exportadores. Tá? O que eu fiz e que eu quero mostrar para vocês, tá, é dividir essa grande cadeia global de produção do cacau para o chocolate, tá, pelo menos em 3 fases. Tá? O cultivo do cacau, o descascamento do cacau, tá? E a exportação de cacau in natura, tá? Então, como um produto ainda primário, tá? Depois já o produto industrializado, tá? com o processamento do cacau, o licor do cacau, tá? E por fim o chocolate. Tá? Então vamos ver quais são os principais países exportadores e importadores de cacau, tá? De processamento do cacau, do licor do cacau, e terceiro de chocolate. Tá? E aí eu peguei dados, tá, de exportação e importação, tá, que estão disponíveis no Observatório da Complexidade Econômica, que eu coloco aí a fonte para vocês. E o que a gente vê claramente, tá, é interessante como esse Observatório da Complexidade Econômica, tá, apresenta seus dados em figuras, tá, em retângulos. Então, o retângulo maior é o grande exportador, tá, e em cores, tá, colocando a África como o amarelo, tá, a Europa como o Bordeaux, tá, a América do Sul como verde, tá, os Estados Unidos e Canadá como azul, tá, e a Ásia como tijolo, vamos dizer assim. Tá? Bom, o que a gente vê? Os grandes exportadores, tá, de cacau, tá, do cacau em grão, tá, são os países africanos da costa oeste, Costa do Marfim, tá, Gana, Nigéria, Camarões. Tá? Na América do Sul, tá, que a gente tem o Equador como principal. Tá? O Brasil é um grande produtor de cacau, tá? Historicamente, na Bahia, mas não é um
exportador de cacau, tá? Tem até importação de cacau. Cacau nos vídeos que vocês vão ver, tem também uma variedade, uma diferença de qualidade. Tá? Algo interessante também que a Bélgica, tá? E a Holanda também são produtores e exportadores de cacau, tá? Sendo a Holanda exportador de cacau, tá? E importador grande, o principal importador de cacau. Tá? E pelo lado das importações, tá? A gente percebe pelas cores, tá? Aí também a importância, assim como está apresentado esses dados, essas informações, através de retângulos e de cores, tá? Como a Holanda, a Alemanha e os Estados Unidos são grandes importadores, tá? de grão de cacau, ou seja, importação de um produto primário, tá? Que vai ser transformado num licor de cacau, numa manteiga de cacau. Tá? E por isso que eu coloquei aí esse outro dado, tá? Que a gente vai ver que os países europeus são os principais exportadores, tá? De licor de cacau. Tá? Para a gente ver a diferenciação de produtos, tá? O que a gente pode ver? Tá? Que a Alemanha, tá? É tanto a principal exportadora, tá? quanto uma das maiores importadoras, tá? Desse produto, que significa que esse produto também tem as suas diferenciações. Tá? Quer dizer que aí a gente vê as vantagens do economia de escala e economia de escopo. Tá? Felizmente, a gente pode ver que 2 países africanos, tá? Não estão só exportando cacau in natura, mas também estão conseguindo fazer um processamento desse cacau, que a gente fala, olha, não está só no elo inicial, mas está num outro elo, tá? E conseguem também ter uma participação na exportação, tá? Desse licor de cacau. Tá? Algo que me impressionou muito, eu chamo a atenção de vocês, tá? Que o volume de exportação mundial, tá? Desse licor de cacau, 49 bilhões, tá? Muito mais, que depois a gente vai ver, muito mais do que as exportações de bicicleta. Tá? As exportações de licor de cacau, tá? São maiores do que as exportações e importações, né? de chocolate. Tá? E o Brasil, tá? É tanto um exportador quanto um importador desse cacau processado, diferenciado em licores, em manteigas diferenciadas, tá? Necessárias para a produção do chocolate. E, por fim, a gente tem, tá? a exportação, tá? De chocolate. Tá? E o que a gente vai ver que um dos maiores exportadores é a Alemanha. Tá? Chama a atenção de vocês como a Bélgica e a Holanda, quer dizer, são exportadores tanto de cacau, do licor de cacau e de chocolate. Tá? A Alemanha não, a Alemanha é um grande importador de cacau, não produz cacau, e é um grande exportador
do licor de cacau e de chocolate. Tá? O Brasil também exporta e importa, tá? Chocolate, assim como os Estados Unidos, para a gente ver a variedade desses produtos, então como tem comércio intraindustrial, ou seja, exporta um tipo de chocolate e importa outro tipo de chocolate. Tá? Chama a atenção de vocês, tá? Repetindo como o volume de exportação do licor de cacau é muito maior do que do chocolate. Isso porque o chocolate também ele é produzido para o mercado interno e alguns países produzem para o mercado interno e para exportação, tá? Como é o caso da Alemanha. Tá? Que também é uma grande importadora de chocolate. Tá? A Suíça, tá? Porque é um país pequeno, mas um grande consumidor de chocolate, tá? Também é um grande exportador e importador. Infelizmente, o que a gente tem aqui, no caso da África, que é uma grande exportadora de cacau, mas tem uma participação muito pequena, tá? Aí o amarelo, nas exportações de chocolate. Tá? O que a gente pode concluir aí dessa ilustração, tá? Da cadeia global de produção de cacau, chocolate e do comércio internacional, tá? Dos produtos que fazem parte dessa cadeia, que estão sendo comercializados. Portanto, é uma cadeia global, tá? Internacional de produção. Tá? Que a gente tem uma grande concentração das exportações do produto primário nos países africanos e os países europeus e Estados Unidos, que são grandes consumidores de chocolate, tá? Até porque tem um clima frio, tá? Eles são os grandes importadores. Os consumidores de chocolate são grandes importadores de cacau. Tá? O grande processo industrial está sendo feito sobre o cacau, produzindo o licor, pó e manteiga de cacau. Isso está sendo feito pelos produtores importadores de cacau. Tá? Que são os países, principalmente os países europeus, tá? Com destaque para Alemanha e Estados Unidos. Tá? E como eu coloquei, pelo menos Costa do Marfim e Gana estão dando um passo também na produção do cacau processado. Tá? Bom, e a partir desse cacau processado tem aí a produção de chocolate, principalmente no mercado interno, mas em alguns países conseguem, tá? Uma grande exportação, tá? E principalmente países que são consumidores e exportadores, como no caso da Alemanha, tá? Da Bélgica, da Itália. Tá? E infelizmente, os países produtores e exportadores de cacau, tá? Como o Costa do Marfim, Gana e Equador, não são exportadores de chocolate. Quer dizer, isso é importante para a gente ver que nessa cadeia global de produção, tá? Que está se gerando valor e está se apropriando do valor de uma forma desigual, tá? De uma forma assimétrica. Tá? Então a gente também, tá? O que tem que estudar, tá? É a distribuição do valor, tá?
dentro dessa cadeia global. E para alguns produtos, tá? Principalmente na produção, tá? Outros estão no marketing, na produção mais sofisticada, na segmentação do mercado, tá? Que estão se apropriando do valor gerado ao longo dessa cadeia. Então, não é apenas participar da cadeia, mas participar com grande geração e apropriação desse valor. Tá? Outra ilustração que eu quero colocar, tá? Foi uma ilustração que está no relatório do Banco Mundial, tá? Que pegou o exemplo da bicicleta, da cadeia global de produção da bicicleta, tá? E do comércio das partes da bicicleta e do produto final bicicleta. Isso porque a bicicleta é um dos produtos, tá? Um meio de transporte mais popular, tá? E tem poucas partes, tá? Que compõem a bicicleta, que fazem a montagem da bicicleta. Tá? Então, a partir daí, tá? O que eu fiz foi verificar, tá? Os dados do Observatório da Complexidade Econômica, tá? Que é dos principais países exportadores de partes dessa bicicleta, tá? Que contribuem, tá? Para essa cadeia global de produção da bicicleta. Tá? Então, começando pelo importação e importação de assento da bicicleta. Tá? E o que a gente vê, tá? Que a China, tá? Primeiro porque é um grande mercado, é uma grande produção de bicicleta. Tá? Agora que a China está entrando aí na produção de automóveis, mas tá, o grande transporte na China era a bicicleta e, portanto, ela tem a tradição na produção de bicicleta, tá? E a China, esses saltos que a China vai dando como um grande exportador de partes de bicicleta. Tá? E a gente tem como aí, essa parte, assentos, tá? de bicicleta. Tá? A Alemanha como grande importador e o Brasil também como um importador, tá? 6 milhões para a sua produção interna. Tá? Vamos passar para uma outra parte. Tá? O aro de bicicleta não é uma parte tão sofisticada, e também a gente tem a China como grande produtor e exportador, tá? E a Alemanha como grande importador. Tá? Agora, passando por uma parte mais sofisticada da produção das partes de bicicleta, eu peguei o freio. Tá? E aí chama atenção como, tá? O Japão, tá? e a Alemanha aí já entrando na produção e exportação, tá? Dessa parte um pouco mais sofisticada que é o freio. Tá? E o Brasil continuando como pouca exportação e grande importação, tá? Desse componente. Tá? E uma outra parte, tá? Mais sofisticada aí desse produto de bicicleta é o pedal, a engrenagem, a correia que tem as marchas, tá? Que aí a gente tem o Japão e também a China, mas China está em pé, tá? Como grandes exportadores e a Alemanha e os Estados Unidos como grandes importadores. Tá? No caso pneu, também a China como grande exportadora,
A Alemanha, também como grande exportador, chama atenção. O Brasil como importador de bicicleta. Então, a produção brasileira também se beneficia, tá? Que se utiliza, tá? De produtos importados para a montagem da bicicleta. Tá? O Brasil tem um grande mercado interno de bicicleta. Tá? Bom, o que a gente tem em termos de produto final, tá? Tem a China como grande exportador. Tá? Quer dizer que a Europa também é um grande mercado consumidor, produtor e também exportador de bicicleta. Tá? E em termos de comércio internacional do Brasil, então, o Brasil importa muito mais bicicleta do que consegue exportar. Então, a bicicleta é um exemplo assim, de um produto de poucas partes, tá? Mas como é que essas partes, tá? Também estão sendo formam uma cadeia global, isto é, internacional de produção. Tá? Bom, o que a gente pode ver que esse exemplo da bicicleta, tá? Que a bicicleta é um meio de transporte muito popular, pelos dados do Banco Mundial, tá? A produção em 2018, 130 milhões de unidades. Tá? Agora, as exportações mundiais de bicicletas, tá? Não são grandes porque a bicicleta também tem grande produção interna nas economias nacionais, dado que não é um produto tão sofisticado, tem algumas partes sofisticadas, alguns modelos sofisticados que podem ser, algumas partes desses modelos sofisticados podem ser importados, tá? Quando o total de exportação é de 9 bilhões, enquanto do chocolate é 29 bilhões. Tá? E como que a produção, a montagem da bicicleta se utiliza da importação de várias partes, tá? Formando assim uma cadeia global de valor. Tá? Quer dizer, a China é o grande exportador, mas quando a gente vê que peças mais sofisticadas, outros países também têm uma inserção melhor, como é o caso do Japão. Tá? Quer dizer, e a Alemanha, tá? Como grande importadora de peças, tá? E tendo alguma participação nas exportações, e o Brasil, tá? Como um importante importador de peças, um pequeno exportador de bicicleta, o que indica que se utiliza dessas peças importadas para a montagem e produção final da bicicleta. Tá? Então, o que a gente tem, tá, são ilustrações aí com esses dois produtos, tá, da cadeia global de produção, como essa cadeia global de produção afeta as exportações e as importações, e o que a gente tem que analisar é se as economias nacionais, tá, que estão se inserindo nas cadeias globais, tá, estão se inserindo em qual elo, em qual geração de valor. É isso que a gente vai ver nas próximas aulas.